gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal chamado Conhecendo Séries. Basicamente uma playlist em que eu vou indicar séries que eu já li pra vocês, explicar um pouquinho mais sobre os arcos das histórias, sobre o que cada livro fala e falar um pouco mais assim da trama, dos personagens, do que eu achei e, claro, indicá-las para vocês. Então, nesse quadro vai sempre ter livros que eu já li ou que eu estou finalizando, que de modo geral eu gosto bastante. Às vezes tem um livro que não nos cativa tanto assim, mas esses vídeos vão ser definidos por séries como um todo. Então, se a série é boa, eu vou acabar indicando para vocês e vai entrar então nesse quadro. Eu já fiz isso com alguns vídeos, principalmente com os da Cora Haley, em que eu converso com vocês sobre a Camorra Chronicles e a Burning Blood. São vídeos muito vistos por vocês entenderam bastante sobre o que eu trouxe ali, sobre esses livros em específico. Então eu resolvi fazer esse formato para ficar mais acessível para todo mundo e para vocês também conhecerem várias outras séries legais que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Hoje a indicação, a primeira, é de fantasia, porque foi um pedido especial da a minha amiga Milena Soares. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. A gente se conheceu aqui pelo Instagram, pelo YouTube, através da Cora Haley, inclusive, mas ela pediu pra gente falar um pouquinho mais sobre a série Tons de Magia, da Victoria Schwab, e que recentemente a editora Record, do grupo editorial Record, resolveu relançar com um box. Então, se você também tiver interesse em comprar os livros nesse box, eu vou deixar também linkado aqui na Amazon. Eu já garanti o meu, porque eu gosto muito dessa série. Então, eu trouxe os 3 livros aqui pra gente poder comentar sobre cada um. É claramente que eu não vou tentar dar spoiler, vou tentar falar assim ao máximo sobre a trama, sobre os personagens, os arcos que as autoras falam, mas sem falar muito sobre a história em si, sobre o que acontece. Então relaxa que esse vídeo é livre de spoilers. Se você gosta desse tipo de formato, gente, desse tipo de vídeo, não deixa de dar like também, assim eu entendo que vocês curtiram essa ideia. Então bora lá que a gente tem muita coisa pra falar. Tons de Magia, então, é composta por 3 livros, né? O primeiro é Um Tom Mais Escuro de Magia. Ele é o mais fino de todos os 3 livros, ele tem 418 páginas e tem essa capa simplesmente maravilhosa. Eu amo muito, gente, essa capa é super linda. Na verdade, todas essas edições dessa série em específico são lindas, seja em inglês, seja em espanhol. Essa mesmo que eles vão lançar agora no box também tá super maravilhosa. Inclusive, foi por isso que eu comprei. Eu acho essa capa super legal. E assim, no tons de branco, vermelho e preto, que eu acho que combina muito com a nossa trama. Nessa série a gente tem uma baixa fantasia, ou seja, o plano em que acontece a história é um plano normal, um plano real que a gente conhece. No caso aqui, o nosso ponto em comum é a cidade de Londres. Se fosse uma alta fantasia, provavelmente a Victoria iria criar um novo universo, um novo mundo, mas não foi o caso. A história se passa na cidade de Londres, que é dividido em 4 tipos. A gente tem a Londres vermelha, a Londres branca, a Londres cinza e a Londres preta. Meu dedo parece um deficiente. E a Londres preta. Cada uma dessas Londres tem uma história diferente com a magia. A Londres vermelha, que é o palco ali da nossa trama, onde a maioria das coisas vão acontecer, ela tem uma boa harmonia com a magia. Então as pessoas conseguem fazer magia tranquilamente, elas usam ali de boa, espontânea vontade. E assim, é tranquilo, sabe? Uma harmonia super de boa com a natureza. É o lar então do nosso protagonista, o Kel. E aí já a gente fala mais dele. Já a Londres cinza é a Londres que não existe magia, ou seja, é tipo a Londres da vida real. As pessoas desconhecem a magia, inclusive, então é basicamente uma Londres sem graça e é por isso que é chamada de cinza. Na Londres branca, as pessoas lutam para controlar a magia e a magia reage drenando as pessoas até os ossos. Então é uma Londres que ao pouco está sendo consumida pelo mau uso dessa magia. E a Londres preta, infelizmente, ela já foi consumida pela magia. A magia preta, ela drenou todas as pessoas, né, tudo que tinha de vivo ali na Londres preta. Ela acabou tendo um fim trágico e sendo esquecida. Pelo fato da magia negra ter apossado assim a Londres preta, os portais para Londres preta foram fechados. Então ninguém pode entrar lá e ninguém pode sair. Se tiver alguma coisa ainda para sair. Nessa história, então, a gente tem um Kel Maresh. O Kel, ele é o nosso protagonista, ele é um Antari. O Antari, gente, eles têm 2 características principais. A primeira é que eles podem controlar todos os elementos mágicos, ou seja, quando você é um mago capaz de fazer magia, você tem assim acesso a geralmente um elemento, ou seja, ar, fogo, e você vai fazer a sua magia de acordo com isso.
Temos também aquelas pessoas que conseguem fazer com 2 elementos, que são tipo muito boas, muito legais, não são tão raros assim, mas tem assim poucos. E aí temos os tríades, que são pessoas que conseguem usar até 3 elementos. Eles assim já são um pouco mais raros, mas são picas porque, né, consegue usar 3 elementos ali quando vai lutar, então assim, muito top. E os Antares não, eles conseguem usar todos os elementos da magia. Se eu não me engano, são 4 elementos: água, fogo, ar e osso, que é basicamente você controlar a pessoa, o ser humano. E os Antares, ela tem essa característica de poder controlar todos os elementos e de também poder viajar entre as Londres. Então eles são os únicos capazes de fazer essa travessia porque eles têm esse poder. Inclusive, gente, uma grande característica deles física é justamente ter um olho normal, o olho da sua cor, e um olho preto, que os identifica como Antari. Nessa história aqui, a gente só tem 2 Antares, né? Porque é uma raça muito difícil, então eles são muito, muito raros. De um lado, nós temos o Kel Maresh. O Kel é o nosso protagonista, como eu já citei, né? Ele tem essa habilidade de viajar entre as Londres e de ser muito poderoso por causa de usar todos os elementos na hora de fazer a sua magia. Kel, ele é um órfão, ele não sabe de onde veio, ele simplesmente surgiu ali com 5 anos de idade no reino de Arnis e ele foi adotado pelo rei Maxim e a rainha Emira por causa de ser um Antari. E ele foi crescendo no palácio ao lado do rei Maresh, o herdeiro do trono, como irmãos. Então é por isso que o Kel é chamado de Kel Maresh. Mas ele não se sente muito parte da família, tá? Algumas inseguranças vão surgindo ali com o personagem, ele vai se sentindo meio, assim, deslocado naquela família, porque ele não é uma pessoa normal, ele é um Antari e ele desconhece as suas origens, já que ele realmente não lembra do passado. Por essas 2 habilidades importantes que ele tem pelo fato de ser um Antari, o pai dele, o rei, usa o Kel como uma espécie de arma, né? Tá implícito ali porque todos os territórios que fazem fronteira com o reino de Arnis têm um pouco de medo de chegar perto do Kel ou de tentar atacar esse reino justamente porque o Kel tá em posse deles, então ele pode ser usado como uma arma se tivesse alguma guerra. E ele usa também como mensageiro, então ele é o mensageiro oficial entre os reinos, porque ele pode viajar entre as Londres. Então quando precisa de falar alguma mensagem importante para algum rei, ele viaja ali entre as Londres e faz essa mensagem. Pelo fato dele ser um mensageiro, o Kel também é um contrabandista. Então ele acaba levando e fazendo troca de artefatos mágicos entre as Londres, coisa que é terminantemente proibida. Principalmente porque ele faz muita troca entre a Londres cinza e a Londres vermelha. Então ele acaba levando os artefatos mágicos para uma Londres em que a magia não existe. E se alguém descobre isso, pode dar muito, muito problema. Uma dessas missões de mensagem, o Kel ele vai para Londres Branca. E lá ele acaba fazendo uma troca um tanto inusitada com uma mulher que ele não sabe quem é, que dá para ele uma pedra preta. E ele não sabe de onde surgiu essa pedra e o que essa pedra tem de especial, até que ele começa a ouvir a magia saindo dessa pedra. E essa magia meio que conversa um pouco com o Kel. Então ela vai meio que manipulando ele em alguns momentos, falando para ele usar ela, para pedir um pouco de poder emprestado para ela. E aí o Kel ele começa a perceber que essa pedra não é tão simples quanto ele imagina. Pelo que a gente vai entendendo, essa pedra ela é uma remanescente da Londres Preta, ou seja, de alguma forma ela conseguiu sair ali do portal e entrou para Londres Branca e agora está na posse do Kel. Detalhe, tá, gente? A Londres Preta, ela caiu porque as pessoas foram consumidas pela magia. Ou seja, quanto mais elas usavam magia, mais a magia consumia a mente delas e, infelizmente, acabavam drenando elas até elas não existirem mais. É por isso que ela se tornou tão perigosa. Sabendo disso, o Kel fica muito desesperado e louco para devolver essa pedra, né, pro lugar dela. Ele resolve voltar para Londres Branca para poder voltar. Mas no meio do caminho, enquanto ele tá ali, né, tentando fazer isso, caminhando na Londres Cinza, ele acaba sendo roubado, gente, pela Lila Bard. A Lila é uma ladra super conhecida ali na cidade de Londres, que vive dessa forma porque ela não tem paz, ela não tem onde morar, então ela faz esses pequenos surtos para sobreviver e ela acaba roubando o bolso do Kel. Então ela pega a pedra para ela sem saber a importância desse artefato mágico. O Kel então precisa ir atrás dessa ladra, ele não sabe quem ela é, mas ele sabe que ela está na Londres Cinza porque ela é de lá
e tecnicamente ela também não tem magia. Ele vai tentar encontrá-la para que nada de ruim aconteça nesse meio tempo enquanto a Lila estiver em posse dessa tal pedra. E é aí que a nossa aventura começa. Muitas coisas vão se desenrolar. O Kel e a Lila vão ficar bastante próximos porque algumas outras coisinhas vão acontecendo no enredo e a gente vai ter então os vilões que vão aparecer e surgir. É aí que a gente encontra o segundo Antari, que é o Roland. O Roland, gente, ele é um Antari e tem as mesmas características que o Kel tem, só que diferentemente do Kel, que é um mensageiro real, ali adotado pelo rei e a rainha, ele é escravizado pelos irmãos Dany. Os irmãos Dany são dois irmãos gêmeos que governam a Londres Branca com um punho de ferro. A Londres Branca é totalmente diferente da Londres Vermelha em relação à governança. Lá tem muita violência e as pessoas lutam pelo trono, então não existe uma descendência real, assim, de sangue mesmo, para estarem no trono. Depois de uma guerra, uma luta, os irmãos Dany eles conseguem entrar ali nesse reino como governantes e eles começam assim a aterrorizar totalmente a Londres Branca e inclusive escravizando o Roland. Então eles controlam todas as atitudes, as ações que o Roland tem que fazer. Vocês falam assim, Roland, vai lá e mata tal pessoa. Ele vai lá e mata tal pessoa sem pensar duas vezes, porque ele tem essa maldição dentro dele, então ele não pode fugir disso. É nesse livro que esses dois Antares vão ficar frente a frente e a gente vai descobrir algumas outras coisas a respeito dos dois. Mas você aí nesse livro, gente, porque ele, apesar de ser introdutório, ele tem partes de ação, partes de aventura, porque a gente vai ver um pouquinho mais da convivência do Kel e da Lila. Tem romance? Nesse livro aqui especificamente não tem romance. Ele não é o foco em nenhum momento. No finalzinho, quando tá acabando, fica aquela coisa no ar de talvez eles poderiam ficar juntos, talvez. Mas esse livro aqui, infelizmente, não começa com romance, não é desenvolvido dessa forma. Mesmo assim, é muito legal porque já deixa a gente ansioso para saber como a autora vai desenvolver os outros da série. E aí termina um pouquinho mais fechado, sabe? Aquele fechamento ok, tudo legal, nenhuma ponta solta. E a gente então tem o segundo livro, que é O Encontro de Sombras. Esse é um pouquinho maior em relação à grossura. Ele é um pouquinho maior em relação ao tamanho. Ele tem 558 páginas e eu acho que ele perde um pouquinho o ritmo comparado ao primeiro. Esse aqui é maior e ele não traz tanta ação no sentido de embate entre os vilões e heróis, tá? Não temos isso, só no final mesmo, tipo 10% do livro para acabar. Mas o que é o grande quê de Encontro de Sombras? Aqui a gente vai ter um torneio entre os territórios da Londres Vermelha. Então a gente vai ver vários campeões, várias culturas diferentes que a autora vai desenvolver aqui para mostrar um pouco mais como o reino de Arryn engajando com outros territórios. Resumo, o Ri ele vai inscrever o Kel, sim, ele saber, para participar do torneio, porque o Ri ele percebeu que depois dos acontecimentos do primeiro livro, o Kel ficou muito introspectivo, fica muito na dele, talvez um pouco de saudade da Lila, né? Porque a Lila vai estar vivendo uma outra aventura. Então ele escreve o Kel para poder participar desse torneio, para ver se dá um ânimo, para ver se ele sai dessa fossa. Como ele é um Antari, ele tem muita vantagem, ele não poderia, e principalmente porque ele é um dos príncipes do reino, então ele não poderia participar. Mas ele vai entrar disfarçado nesse torneio para poder ganhar, para poder fazer alguma coisa diferente. É aí que as coisas vão acontecer, né? A Lila também vai voltar para essa história, tá? Desde os acontecimentos do primeiro livro, ela sai da Londres Cinza para ficar na Londres Vermelha, então ela tá vivendo uma aventura paralela à vida do Kel, só que quando o torneio começa, ela resolve também se inscrever. E detalhe, tá, galera? A Lila, ela não tem magia, então imagina como ela vai competir nesse torneio, porque vai ser lutas, eles vão ter que competir entre si, tipo o torneio tribruxo do Harry Potter mesmo, tá? Vai ser nessa vibe. E é aí que o envolvimento dos dois vai ficar um pouco mais intenso. A gente percebe que o Kel, ele sente saudade da Lila, ele mostra isso em vários momentos, e nesse livro eles vão começar a sentir ciúme um do outro, vai rolar um pouquinho mais de entrosamento entre eles, agora que eles vão se reencontrar depois de tanto tempo. Então é um palco de fundo para que isso possa acontecer. Também vai ser desenvolvido aqui o relacionamento do Ri. O Ri, ele tem uma grande característica nessa história. Ele é bissexual. Inicialmente ele se envolve com homens e mulheres, né? A autora deixa ali explícito isso.
mas é aqui que o romance dele vai se desenrolar com outro garoto, que eu não vou contar quem é para vocês poderem descobrir quando vocês estiverem fazendo essa leitura. Mas é legal porque tem representatividade, então a gente vai ver esses dois romances começarem a aflorar e terem fim em uma conjuração de luz. Esse é o último livro da série, que com certeza é o maior de todos, tá? Ele deve ter, deixa eu ver aqui, 718 páginas, então é um livro bem maior. Inclusive, eu li esse ano, no início do ano, maravilhoso, tá, gente? Indico muito vocês lerem. Aqui a gente vai ver, então, o romance já se desenrolar. No primeiro livro, eles se conhecem. No segundo, o romance começa a nascer. E no terceiro, enfim, as coisas acontecem. É quando eles vão realmente ir pro... Você sabe, né? O rally rola, quando eles vão começar a se declarar e falar amo você e quero estar com você. Mas, como palco de fundo, muita coisa está acontecendo. O final do segundo livro, ele não é fechado, ele já tem um gancho muito grande pro terceiro livro, tá? As coisas vão acontecer assim freneticamente, porque os vilões, eles vão voltar, mas de outra forma. Então não é aqueles mesmos vilões que a gente viu no primeiro livro, vão ser outros. Eles estão naquela máxima de matar o mundo, de destruir tudo, porque, enfim, não sei por que eles gostam de fazer isso, mas eles estão nessa ideia. E aí existe um artefato mágico que pode impedir isso de acontecer. Então, Kel e seus amigos, Kel, Lila e outras pessoas que vão surgindo nessa história, vão procurar esse artefato mágico ali no mar arnesiano, que é um ponto também muito importante dessa história que vocês vão entender quando vocês lerem o segundo livro. E aí a gente tem dois paralelos. Enquanto o Kel e seus amigos estão ali procurando o artefato, na Londres Vermelha fica o Ri para tentar impedir que as coisas aconteçam. Porque enquanto eles estão procurando esse objeto de um lado, a vida está seguindo na Londres Vermelha. O Ri, ele vai precisar enfrentar alguns medos dele, porque ele não tem magia. Ele é filho de pais magos que fazem magia, mas ele nasceu com nenhum pingo de magia. Então, isso coloca muitas coisas em xeque para ele, porque ele fica se questionando o quanto ele pode se entregar para o seu reino, para o seu povo, mesmo sem ter magia. Ele vai fazer vários sacrifícios e várias decisões bem difíceis nessa história para poder melhorar um pouco essas inseguranças que a autora vai abordando desde o primeiro até esse último livro. Lembra do Roland, né, que eu falei que ele é um grande vilão? Então, galera, o Roland, ele é um dos vilões, ele não é o vilão principal, mas ele vai ter grande destaque aqui nesse último livro, que a autora vai trazer alguns capítulos narrados pelo ponto de vista dele. Então a gente vai entender um pouquinho mais quem é ele, quem é o Roland, de onde ele surgiu, a história de vida dele, como ele virou escravo dos irmãos Dane, e a gente vai entender um pouquinho mais porque a autora vai desconstruindo o personagem. A gente sabe que ele é ruim, que ele faz coisas assim detestáveis, mas ele tem um ponto ali que a gente precisa analisar, que é interessante porque a gente começa a entender um pouco mais dele, um pouco mais as suas motivações e fazem a gente também simpatizar. Eu terminei esse livro chorando por causa do Roland, sério. Eu gostei muito disso, porque a autora, ela mostra que não existe o certo e o errado, sabe? Não tem uma pessoa que faz tudo certo. A gente tem um Kel que pode ser o príncipe, pode ser um mensageiro real, mas que é um contrabandista. E por outro lado, a gente tem a Lila, que é fodona, que desde o primeiro início ali do livro, ela mostra que ela não precisa de ninguém, que ela consegue fazer tudo sozinha, mas que também tem seus problemas, suas fraquezas, suas sensibilidades. E aqui a gente tem o Roland, que tem tudo para ser ruim, mas que a autora consegue humanizar de alguma forma. Eu amei isso, sabe? Tipo, foi o ponto que mais me surpreendeu, que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto dele nesse livro aqui. Eu não tava esperando isso. E a autora, ela consegue surpreender a gente. Vamos então falar agora de personagens principais. Eu vou dividir então em três, que é o Ri, o Kel e a Lila. Vamos começar então com o Kel, que é o nosso protagonista principal, né? O que vai começar a narrar essa história. Eu gosto muito do Kel, gente, ele é um cara que eu queria muito colocar dentro de um potinho, porque ele tem muitas inseguranças, ele já mostra isso no início da série, ele fala que não se sente bem ali na família, ele se sente deslocado, porque ele não conhece do passado dele. Mas o Kel, ele tem muita força de vontade, muita confiança, eu acho que é isso que quebra um pouco ele ao longo dessa série. Porque como ele é um Antari venerado assim por todos, ele se acha muito pica, tipo, eu sou muito foda. Eu não preciso fazer isso porque eu sou muito, sabe? Ele é desse jeito. E aí, quando ele bate de frente com algumas coisas, ele percebe que ele não é tudo isso, que ele precisa fazer de outro jeito, ele precisa se descobrir de outra forma. Então a autora vai quebrando um pouco mais o Kel para moldar ele de um jeito que a gente não estava preparado para
descobrir. E eu gostei muito disso, ele é muito terno, muito fofo. É aquele personagem que ainda é tímido, mas que consegue te cativar completamente. Eu gostei muito disso, de trazer esses problemas reais de humanidade, não se sentir aceito, se sentir sozinho, solitário, de saber que ele é o único com aquelas características da Londres vermelha. Então, é uns pontos que a autora ela vai trabalhando e que te deixam realmente mais empático com ele. Por outro lado, a gente tem a Lila. E a Lila é porra louca, gente. Ela é fodona. Ela é uma mulher que sabe o que quer. Ela sempre quis ser pirata. Ela falou que queria ter um navio dela. Então, ela vai em busca dessa aventura de conseguir o seu próprio navio. E ela consegue, assim, fazer coisas inimagináveis só pela força de vontade. Então a Lila, ela podia ser só uma personagem ali romântica que faria par com o Kel, que não teria muito desenvolvimento, mas não, ela tem muito destaque, ela realmente rouba a cena em vários momentos, ela tem força de vontade, luta, independente de ser mulher, de ser homem, ela faz o que tem que fazer para conseguir alcançar os seus objetivos, e é isso que eu mais gostei nela, porque a gente tem muita insegurança, muita fragilidade por parte do Kel, por causa das inseguranças que ele tem. E pelo lado da Lila, a gente tem muita garra, muita força. Então, eles fazem um par romântico muito diferente, muito legal, sabe? Porque ela é fodona, ele é mais sensível, então eles se complementam daquele jeito que a gente adora. E por último, nós temos o Ri. O Ri, inicialmente, ele parece um boêmio que gosta muito de festas, um príncipe mimado que todo mundo já sabe como é. Mas ele também tem muita profundidade. Ele também tem várias inseguranças ao fato dele não ter magia, então ele se compara constantemente ao Kel pelo fato do Kel ter todos os elementos, conseguir fazer milhões de coisas e ele não conseguir fazer nada, sabe? Ele depender dele mesmo para fazer qualquer coisa. Então ele se sente um pouco ressentido em alguns momentos, mas o legal aqui é que ele se descobre, ele vai se entendendo um pouco mais, entendendo os seus limites. E assim, um grande destaque do Ri é justamente a vida boêmia dele, porque ele é um cara que é divertido, ele gosta de viver a vida como se o mundo fosse acabar amanhã, então ele não tem tantas preocupações com o Kel. O Kel ele é muito mais centrado, mais sério. O Ri não, o Ri gosta de se divertir, fica com várias pessoas, ele gosta de beijar, entendeu? Ele é uma pessoa mais despreocupada, eu acho que é o ponto de você ser filho do rei. E assim, ele começa dessa forma, né? Ele não perde isso, ele sempre tenta trazer o Kel para essa vida um pouco mais tranquila que ele leva. No passar dos capítulos, a gente vai ver que ele vai ter uma mudança muito legal, gradativa, porque ele vai ter mais responsabilidade com as coisas que ele tá fazendo, com as decisões dele, até porque ele é o futuro rei. Então ele não pode ver essa vida assim tranquila para sempre. E, cara, ele é maravilhoso, eu gostei muito pelo fato de ter representatividade, como eu falei pra vocês, ele vai se relacionar com um homem. E o Ri, ele gosta muito de falar sobre os sentimentos dele, entendeu? Então ele não é aquele cara que fica escondendo de quem ele gosta, ou fica com medo de falar que ama. Não, ele é expressivo, ele fala, olha, eu gosto de você, quero ficar com você. Vamos ter esse romance sendo desenvolvido como também outro arco da trama. Então, basicamente, esses três personagens, é claro que tem outros importantes, mas eu não quero citá-los porque eu não quero dar muito spoiler pra vocês sobre quem é que vai surgir. Esses são aí os que regem realmente tons de magia e que vão fazer essa série acontecer. E as minhas notas pros livros, né? De modo geral, eu gosto muito de Tons de Magia, sério, é uma série, assim, incrível, porque foi meu primeiro contato com a autora, eu não conhecia, não tinha muita ideia, e eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto do primeiro livro quanto eu gostei, então me prendeu completamente, eu fiquei anestesiada, louca para ler os próximos livros, então é uma série que eu super recomendo se você gosta de histórias de fantasia, com magia, com muita aventura, com a jornada do herói, eu acho que vocês vão gostar. Assim, dando nota, um tom mais escuro de magia eu dou nota 5, porque foi realmente incrível meu primeiro contato com a autora. Eu amo a escrita da Victoria. É uma escrita tecnicamente um pouco mais lenta, mas ela consegue trazer vários pontos de vistas, então você consegue ver vários ângulos da história diferentes. E é legal isso, porque ela mostra muita coisa que os protagonistas não estão sabendo e você já sabe, eu acho isso maravilhoso. O segundo livro, que é O Encontro de Sombras, eu dou nota 4, eu achei ele um pouco cansativo, ele também é muito longo e as coisas mesmo assim, tipo de vilão, embate, vão acontecer só no final. Eu acho legal ela focar muito na parte do torneio e tal, mas eu acho que isso tira um pouco a essência do negócio, de você ter as brigas, as lutas, não traz muita ação. Então, assim, serve para o desenvolvimento dos personagens, especialmente pela Lila, mas eu acho que ficou um pouco chato, por isso que é nota 4, mas também é muito bom.
E o último livro é Uma Conjuração de Luz. Eu dou nota 5 porque eu gosto muito desse livro. Eu amei como ela terminou a série, desenvolveu. Ele também tem um pouco de partes meio com muitas cenas e meio que umas partes mais paradas, né? Então ela traz assim, às vezes ela tá com muito ritmo, tá falando uma cena muito legal e no próximo capítulo é uma coisa bem mais paradona, meio chata, mas eu acho que deu certo pra construção de tudo. Também temos as cenas do Kel e da Lila, que era aquele casal que eu queria muito que fizesse acontecer, e com certeza aconteceu. Eu amo eles dois, eu acho eles incríveis. E também tem o Ri como seu boy também, que foi maravilhoso. Temos algumas perdas pelo caminho, temos reviravoltas também, mas assim, incrível. E realmente esse aqui é um 5 estrelas também, porque eu gostei muito. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito difícil de fazer, porque eu fiquei me embaralhando com vários nomes, então por favor, se você tiver gostado, deixa o seu like, tá? Vocês me ajudam muito com isso. Me conta nos comentários se você já conhecia essa série, se você já leu ou não. Eu indico muito vocês conhecerem, sério, gente. A Estrela da Vitória é muito gostosa. Eu já li outro livro dela também, que é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente então se encontra na próxima. Um beijo. Tchau!